Melhor, né? Que duas Bíblias já não cabe aqui, né? Pra que alguém quer pregar com duas Bíblias, né, irmão? Isso é invenção. Lucas capítulo 10, versículo 28. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Algumas pessoas ficaram de pé, então de repente os demais também assim possam ficar, para a gente fazer a leitura. Eu sempre escutei, né, de alguns irmãos, amigos, quando a gente faz a leitura da palavra, que a gente precisa ter total atenção. Então eu peço para você nessa noite de presente a sua atenção à palavra. Lucas capítulo 10, versículo 28. Então Jesus lhe respondeu: corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Amém? Feche seus olhos ainda de pé. Espírito Santo de Deus, Tu és o tradutor, Tu és aquele que interpreta, Senhor, e que nos revela a Tua palavra, a Tua vontade. Por isso, nessa noite, Deus, eu te peço a Tua ajuda, Espírito Santo, porque eu sei que eu não consigo sentir. Que o Teu sangue sobre mim, Deus, lave os meus pecados, e que nesta noite, mais uma vez, o Senhor use, a Deus, a minha boca, para levar, Deus, e semear boa semente, assim também a todos que aqui estão ouvindo. Seja, Deus, a vossa mente, o vosso coração como a terra boa, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que as palavras que saem daqui, meu Deus, o Senhor abra o entendimento de todos aqui neste lugar. E que, a Deus, assim o Senhor possa falar o coração de cada um, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Fala conosco nesta noite, pelo poder da Tua palavra. Nos exorta, nos responde, nos orienta, nos confirma, porque nós somos Tuas ovelhas e queremos ouvir a Tua voz. E é assim que nós oramos e agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E amém. Você pode sentar com a sua Bíblia aberta. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós estamos diante de um texto, irmãos, são 8h15. Eu já quero ressaltar que provavelmente a gente não consiga terminar 9 horas em ponto, mas é uma exceção. Eu quero pedir a Deus, essa mensagem ela deveria ser pregada em pelo menos 2 ou 3 vezes, assim, pedaços e pedaços, porque é tanta coisa que a minha oração, quando eu peço para Deus me ajudar, irmãos, é para Deus me dar capacidade de expor para você com clareza e falar de modo que você entenda, que todos possam absorver. Amém? Então, eu tenho um tema para esta mensagem, mas eu não vou falar ele agora, só na metade da mensagem é que eu vou expor o tema. Mas nós estamos na série das parábolas. Eu vou tentar me adiantar o máximo que eu puder naquilo, então a sua atenção ela é extremamente importante para entendermos a palavra. O Senhor Jesus está aqui iniciando um diálogo com alguém, o seu nome não é revelado, mas sabe-se que ele é um doutor da lei. Ele é alguém que tem, ou pelo menos demonstra ter intimidade com a lei. A lei aqui nós sabemos, a lei de Moisés, a lei que regia todo o Antigo Testamento, de modo que agora eles começam a ter um diálogo, mas o diálogo que eles têm por parte do doutor da lei parece ser um diálogo meio que tendencioso, porque
o texto vai revelar que esse doutor da lei pergunta a Jesus algumas coisas, mas o objetivo da pergunta era testar a Jesus. Você pode ler isso no texto, que a partir do versículo, aqui do versículo 22, não, do versículo 25, eis que um certo homem, intérprete da lei, levantou o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou-lhe o que está escrito na lei e como interpreta. Ou seja, ele não pergunta sobre a vida eterna para querer saber, ele pergunta para querer testar, para saber qual seria a resposta de Jesus. E aqui é muito interessante, porque quando ele se direciona a Jesus, ele não se direciona como Senhor, ele se direciona como Mestre. Aqui está escrito na minha tradução: Mestre, que eu farei para herdar a vida eterna. Por que que ele chama Jesus de Mestre? Se você for observar, isso é um tema para outra mensagem mais detalhada, mas se você observar a Bíblia, algumas pessoas chegavam para Jesus e diziam: Senhor, a minha filha está doente. Senhor, a minha filha está moribunda, né, Jairo? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Então, a expressão Senhor na Bíblia, em relação a Jesus, né, no grego é Kyrios, é muito forte, porque fala de alguém que está se derramando, que está se entregando a Jesus, que está de alguma forma ali, precisando de alguma coisa. Mas aqui, o doutor da lei chama Jesus de mestre, ele não chama de senhor. Por que que ele chama de mestre? Porque ter Jesus como mestre é fácil, o difícil é aceitá-lo como Senhor. E aí onde é que eu quero chegar com esse entendimento? Que como mestre, ele é aquele que me ensina, mas como Senhor, ele é aquele que me chama à obediência. Então eu dizer, Jesus é meu mestre, é fácil, porque eu estou aprendendo da sua palavra, mas quando eu chamo ele como Senhor, eu estou dizendo, eu estou debaixo da tua lei, e sobre esta lei eu também devo obedecer. Chamar Jesus de mestre é fácil. Quem ama ouvir também deve desejar obedecer. Mas ele chega dizendo: não, eu não vou te chamar de Senhor, vou te chamar de mestre. Eu vou até aprender alguma coisa contigo, mas obedecer a tua palavra aí já é outra história. Eu lembro muito da oração que a gente faz quando alguém vai aceitar Jesus. Isso eu aprendi no começo da minha fé e depois eu entendi o porquê. Na oração, pelo menos o meu modelo de oração, de alguém que vai aceitar Jesus, é um modelo que eu sempre falo: eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí também tem essa questão entre o Senhor e o Salvador, que alguém perguntar assim: quem quer um Salvador? Todo mundo quer um Salvador. Por quê? Porque o Salvador vai salvar você de alguma coisa, no caso da condenação. Mas quando eu digo que Jesus, além do meu Salvador, que é o que me salva, também é o meu Senhor, do qual eu devo obedecê-lo. Então, são palavras que parecem ser simples, mas na entrelinha da Bíblia você vai entender que há um significado. Jesus, ele não é só o meu mestre, embora ele me ensine da sua palavra, ele é o meu Senhor, e por causa disso, além dele me ensinar, eu também sou conduzido por ele a obedecer aquilo que ele me ensinou, a palavra. O doutor da lei já não é assim, ele chega: ei, mestre, o que devo fazer? Ele está testando a Jesus, ele está querendo saber qual é a resposta de Jesus. Aí Jesus lá, de forma retórica, pergunta: sim, o que está dizendo aqui na lei? Como é que tu interpreta? Aí o doutor da lei vai dizer um texto: não, amará o Senhor e tal, e amará o teu próximo. E aí, quando ele fala sobre isso, Jesus diz: corretamente, faz isso e tu vai viver. Até aqui está tudo bem, ele até respondeu bem. Mas no versículo de número 29, o texto está dizendo que ele, querendo se justificar, perguntou: quem é o meu próximo? Perceba que ele começa querendo testar, e agora ele quer se justificar. O versículo 29 revela que alguém quer se justificar, porque quem ama se justificar odeia obedecer. O Luiz Hermínio diz uma coisa: como é a frase do Luiz Hermínio? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento.
Não é assim? Ou seja, quem argumenta demais, quem fala, quem se justifica, não, eu estou certo, não é por causa disso, não é por causa daquilo, é ruim de dizer, irmão, eu estou errado. Irmão, eu errei, eu vacilei. E aqui esse doutor da lei, o versículo 29 está dizendo que ele tentando se justificar, porque, irmão, ele sabia quem era o próximo. Ele não queria, ele ajudar o próximo. Então ele pergunta para Jesus quem é o próximo, só para tirar dele da reta e se justifica. Não, eu não sei quem é o próximo, logo eu não posso ajudar o próximo. Irmãos, se justificar em um ato de quem não quer, de quem não deseja obedecer. Se justificar um ato de quem não deseja, é igual a Hannah. Vou falar dela, ó. Ela está bem aqui, eu posso, eu sou pai dela, eu posso. Eu estou tentando ensinar a Hannah a não se justificar, porque ela gosta de se justificar. Hannah, teu quarto está uma bagunça. Não, papai, mas é por causa disso, mas é só a cama. Mas... Fica assim não, viu? Filho de pastor é assim, passar vergonha no altar, viu? Fique tranquila. E eu estou tentando gerar nela, na cabeça dela, esse entendimento de quando alguém falar, ela simplesmente dizer, amém, sim, está bagunçado meu quarto, eu vou arrumar. Amém, Hannah? Diga glória a Deus. Então, esse doutor da lei, ele se justifica. E agora a resposta vem em forma de parábola. É aqui que começa o motivo da parábola. A parábola é Jesus desenhando quem é o próximo daquele doutor da lei que sabia, mas estava se fazendo de doido. A palavra popular aqui para nós. Então essa parábola ela é muito rica. Eu posso arriscar dizer que é a parábola que eu mais amo falar. É a que eu mais amo. É a que eu mais amo pregar, assim. Se o nome da igreja não fosse Novo e Vivo Caminho, provavelmente seria Bom Samaritano. Eu não tenho nem dúvida disso, porque é uma parábola que me chama muito a atenção, me confronta, me exorta, me mostra e revela coisas grandiosas para mim e para você, amém? Então você vai absorver um pouquinho daquilo que eu vou tentar passar nessa noite. A resposta vem em forma de parábola e começa aqui no versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer uma coisa, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, dos quais depois de tudo lhe roubar, lhe causou muitos ferimentos, retirando-se, deixando semi-morto. Então, aqui está a primeira parte. Ele está revelando que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E isso é verdade, porque geograficamente Jerusalém é em cima, é uma cidade mais elevada, mais íngreme, de altitude. Jericó seria uma cidade mais baixa. Então, alguém que vai de Jerusalém para Jericó está descendo algum tipo de ladeira. Geograficamente, Jesus falou certinho, aqui está tudo ok. Só que eu quero fazer algumas aplicações sobre esse contexto entre Jericó e Jerusalém. Primeiro que a palavra Jerusalém é uma palavra que fala sobre paz, Jerusalém, ou seja, lugar de paz. É por isso que vem a palavra Shalom, vem a palavra Absalão, vem a palavra Salomão, porque tudo tem essa mesma raiz que fala sobre paz. Ou seja, Jerusalém é um centro da adoração, da paz, da intimidade. É por isso que Jesus vai dizer, ficai, pois, em Jerusalém. Jerusalém sempre foi o alvo do povo de Deus, e aqui o Gleice falou, que hoje nós não temos uma localidade geográfica mais santa do que a outra. Aqui é a igreja no sentido de reunião, mas você olha aqui, olha em casa, olha no monte, olha na taquara, olha na serra, olha no retiro, mas nesse tempo ainda existia, Jerusalém ainda era um lugar que eles tinham como prioridade de adoração. Então alguém que estava saindo de Jerusalém, estava saindo do lugar da paz, e alguém estava indo para Jericó. O que é Jericó? Jericó significa lugar perfumado, lugar de fragrância. Era um lugar que era conhecido por ter uma vasta variedade de plantas, palmeiras entre outras, que gerava perfume e comércio. Jericó é conhecida como a cidade do perfume e a cidade
do comércio. Então Jesus está dizendo que alguém está no lugar da paz e vai para o lugar do perfume. Jesus está dizendo que alguém está saindo do lugar de Jerusalém e ele está descendo para Jericó. Irmãos, alguém que sai do lugar da adoração, alguém que sai do lugar da paz, ele nunca está subindo, ele sempre está descendo. Foi o que eu preguei no culto passado. Alguém já viu um testemunho? Já alguém diz assim, rapaz, eu estava na igreja, mas depois que eu saí, meu irmão, minha vida melhorou. A mulher, o filho, o cachorro, o trabalho, o menino, o passarinho, está tudo ok. Ninguém vai dizer isso. Geralmente eu conto, rapaz, eu não fiquei lá, eu vou inventar qualquer desculpa. Foi o pastor que falou, foi o irmão. Mas nunca alguém vai dizer que a vida melhorou, irmão. Longe de Jerusalém não tem melhora. Longe de Jerusalém não tem progresso. Longe de Jerusalém não é subida, é descida. Alguém vai sair de Jerusalém e vai para Jericó. Quem vai para Jericó só desce. Não. Graças a Deus está tudo ok. Está tudo ótimo. Não. Jerusalém, que aqui representa o lugar da presença, quem sai está descendo, quem permanece está subindo. Quem foi para Jericó foi por alguns motivos, ou seja, o olfato, um lugar de muito perfume, ou pelo comércio, tudo coisas terrenas. O olfato é um dos sentidos, né? Ou seja, alguém que anda pelos seus sentidos, ou os seus sentimentos, é alguém que vai deixar o lugar da paz, para vir para o lugar natural. Ele está descendo. Segundo os Coríntios 5:7, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, sentidos. Andamos por fé. Que a fé é entendimento, né? Então, nós precisamos entender, irmãos, que quem está saindo de Jerusalém está descendo. Mas quem está indo para Jerusalém está subindo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, irmão, aqui a nível de pregador mesmo. Eu não estou pregando, irmão, para quem está descendo. Hoje eu vim pregar para você. Eu tenho certeza que você é daqueles que está subindo. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus por causa disso? Eu estou pregando para uma igreja que o olhar dela não está em Jericó. O olhar dela não está no natural. O olhar dela não está no comércio, no natural, na vida, não. O olhar da igreja continua em Jerusalém. É Jerusalém que é o lugar da subida. É Jerusalém que é o lugar da paz. É Jerusalém que é a cidade santa. É Jerusalém que vai descer do céu adornada como a cidade ataviada, preparada, do qual Jesus falou que nós estaríamos lá. E quem é que vai estar lá, irmão? Com certeza somos nós que ainda estamos aqui crendo na promessa e aguardando a sua vida. Deixa eu ver quem vai para Jerusalém e pode dar um glória a Deus aqui nessa noite e adorar a Jesus. Amém? Vamos devagarzinho, irmão. A rota para Jericó leva a queda. A rota para Jericó leva a queda. Jericó tinha os seus muros derrubados e todo aquele que para lá vai, cai. Jericó não é lugar de bênção. Jericó é lugar de maldição. Você sabia que Jericó foi amaldiçoada? Eu quero ler um texto com você que está em Josué capítulo 6. Olha só o que Josué vai dizer, irmãos. Josué capítulo 6, versículo de número 26. Eles conquistam Jericó, as muralhas caem, e aí Josué vai lançar uma palavra. Josué capítulo 6, versículo 26. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, a afundará, e sobre o seu filho mais novo lhes porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Irmão, Josué 6:26, Josué amaldiçoa Jericó. Depois que ela cai, ela é amaldiçoada.
E aí alguém vai tentar levantar o que Deus já derrubou. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. 1 Crônicas, capítulo 16. Opa. Errei aqui. Errei o texto. Tá no outro caderno. Deixa eu ver aqui. Não é 1 Crônicas, não. 1 Reis. Me desculpe, irmãos. 1 Reis, capítulo 16. Versículo 34. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Hilel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Josué amaldiçoou Samuel. E alguém foi lá para tentar edificar o homem que é Hilel. Corajoso. E a Bíblia diz que do jeito que Deus falou pela vida de Josué, aconteceu. O filho primogênito ele morreu. E depois o último também. Para que nós possamos entender, irmãos, que quando a gente bota a mão onde o Senhor já colocou e a gente quer levantar o que Deus já derrubou, não dá certo. Não dá certo. Aí, por um acaso, essa cidade continuou amaldiçoada ou não? Você sabe a resposta? Você sabe a resposta? Também não sei. Só tem um registro, para terminar essa passagem e eu voltar para a parábola, que fala que há um milagre lá. E eu quero que você abra comigo 2 Reis 2,18. A Bíblia não diz se a cidade foi tirada a sua maldição. Mas há um texto de 2 Reis 2, versículo número 18. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Então a maldição, além dela ter sido destruída, e maldito seria aquele que edificasse, aqui está me mostrando que as águas de Jericó eram águas más, talvez salobras, né? Não tinha condição de ser bebida, e a terra era estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficarão, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então aqui Eliseu parece quebrar a maldição. Não é muito claro, mas ele de alguma forma jogou sal e as águas ficaram boas e a terra não era mais estéril. Então, está aqui o texto para nós pensar. Mas a verdade, irmão, é que Jesus esteve nessa terra. Não é o texto que nós lemos, mas Jesus é em Jericó, que Jesus pega alguém que está à beira do caminho e dá a cura ali do cego de nascença. Ou cego que depois ficou cego, né? Bartimeu, arrancado os olhos, há quem diga que foi assim. Foi em Jericó que o Senhor deu a casa de um homem e lá houve salvação, por nome Zaqueu. Então Jesus, independente se a cidade estava amaldiçoada ou não, quando Jesus entrou naquele lugar, Jesus ainda assim fez milagre.
Porque a palavra que os pregadores dizem, e eu vou me adaptar dela, é dizer que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Isso é verdade. Com maldição ou sem maldição, aquela cidade viu o Senhor Jesus operar milagre nela. Mas a questão não é Jericó ou Jerusalém. A questão é que ele foi para uma cidade que dava distância de Jerusalém. Jericó distancia alguém de Jerusalém. Eu não sei dizer se ela é amaldiçoada ainda ou não, mas a verdade é que nós precisamos ter cuidado aonde os nossos pés desejam estar. A verdade é que nós precisamos ter cuidado aonde os nossos pés estão caminhando, porque às vezes nós chegaremos em lugares que podem trazer feridas profundas e percas grandes. É o que aconteceu com este homem. Ele estava em Jerusalém, lugar da adoração. De repente ele vai descendo, ele vai para Jericó, e é na rota de Jericó que ele é ferido e que há percas. Os salteadores roubam ele. Quantas pessoas nesses 4, 5 dias não tiveram percas irreparáveis? E não imaginavam que a sexta-feira ia ser tranquila, eu vou só para mais uma festa. E as percas foram irreparáveis, as feridas foram profundas. Nós temos que ter cuidado onde a gente anda. Porque, às vezes, os nossos pés nos enganam. Ele pode nos levar a lugar que tem trazido feridas e percas. Isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa que está aqui, irmão. Qualquer pessoa que está aqui. Se os nossos pés nos enganarem e nos levarem para lugares que não glorificam o nome de Jesus, as feridas são grandes. As percas às vezes são quase irreparáveis. E aí o texto agora vai apresentar um sacerdote e um levita. Os dois estão passando. Jesus está trazendo uma parábola para explicar o próximo. Ele está desenhando para este camarada. O sacerdote e o levita passa. Quem é o sacerdote? Senão aquele que tinha na sua boca a lei. Nos seus lábios havia a palavra. Só que o sacerdote, ele tem a palavra na cabeça, mas não tem a palavra no coração. A palavra da lei está na mente do sacerdote, mas não está nas suas atitudes. De modo que agora ele passa, e ele passa por longe, como que de propósito. Alguém olhando e dizendo, não vou passar nem perto. Não nos adianta, isso aqui agora vai bater. Mas é eu e você, irmão. Somente nós que prega. Não nos adianta termos a palavra na mente, se não tivermos ela na atitude. O sacerdote passa e vai por longe. Aí o levita também vai passar. O levita não tem a palavra, ele tem o louvor. Ele tem o louvor na boca. Ele é um servidor que na hora de ajudar não serviu para nada. Ele é um servidor que na hora de estender a mão não serviu para nada. O nosso serviço ele é vão se ele não serve o próximo. Eu gosto dessa parábola, irmão, porque ela me confronta todo santo dia. Quando eu leio ela é meu Deus me batendo. O nosso serviço é vão se nós não servimos alguém que está próximo. Não adianta ter a palavra na boca e o louvor se nós passamos longe do caído. Não nos adianta ter a palavra na mente, o louvor no coração, se nós passamos longe daquele que está fraco. Esse é o cenário que Jesus está desenhando para este camarada. Quem é o meu próximo? É só uma desculpa que ele quer dar. É só um se ausentar da responsabilidade. Só isso que ele quer. E agora aparece um personagem. Eu vou até usar um termo para ele. Um samaritano, para mim, é a figura da graça inesperada. O samaritano, para mim, é a figura da graça inesperada. Ele faz o que ninguém imaginaria que ele fizesse. É inesperado, é surpreendente. E aqui, irmão, é o ápice da mensagem, do qual eu vou dizer o tema da mensagem dessa aplicação.
Quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para esta cena, sacerdote passando longe, levita passando longe, o cara caído, morto, todo ferido, todo sujo, não sei, perdeu alguma coisa. E aí quando o bom samaritano passa, ele é essa graça inesperada. Se você quer anotar o tema, eu vou dizer: o que a lei não consegue fazer, a graça veio executar. A lei o sacerdote não conseguiu ajudar, a lei o levita não conseguiu ajudar, mas a graça, o bom samaritano, ela passa e ela executa com perfeição aquilo que era necessário na vida do caído. O que a lei não consegue, nunca conseguiu e nunca vai conseguir, a graça vem e ela consegue. Aí a pergunta que alguém pode fazer: pastor, o que é que a graça fez? Ei, a graça se aproximou. Ele não passou por longe, igreja, ele passou pertinho. O texto diz: e se aproximando, passando perto, compadeceu. Agora a tradução vai dizer: teve misericórdia. Ou seja, a graça aproxima aquele que está de pé daquele que está caído. A graça aproxima quem diz que está em cima para quem acha que está embaixo. A graça aproxima alguém que está ferido, mas ele não aproxima para expor. A graça aproxima ao ferido para atar as feridas. Por isso que eu estou com duas Bíblias aqui, porque a minha favorita, a minha Dake aqui, que eu amo demais, eu estou achando muito estranho ler dessa outra, mas a minha Bíblia aqui, que eu acho ela maravilhosa, ela vai dizer uma coisa: aproximando-se, versículo 34, atou-lhes as feridas, aproximando-se, atou-lhes as feridas. Ei, tem pessoas que só se aproximam para expor as feridas, tem pessoas que só se aproximam para fazer feridas, mas o bom samaritano se aproxima para atar as feridas. O que é atar as feridas? Não é expor, não é falar, não é mostrar, é esconder, é proteger, é tratar aquela pessoa. Ele ata as feridas, ele protege o caído, ele não expõe. Ele não expõe o pecado, ele não expõe o defeito, ele não aponta o dedo, ele não mostra o teu vacilo num dia mau, não. Ele veio atar. Todo mundo sabia que estava caído, todo mundo sabia que estava necessitado, todo mundo sabia como é que estava. Não precisava ninguém dizer. Ele chega caladinho e ele chega para atar as feridas. Deus quer levantar samaritanos improváveis que não exponha o pecado de ninguém, mas que seja por Deus levantado para tratar e ajudar o próximo que está do seu lado. Deus quer levantar pessoas que não vai ficar apontando o erro de todo mundo, mas Deus quer levantar pessoas que vai ter a capacidade de chegar perto de você e mesmo sabendo do seu defeito, da sua queda, da sua falha, vai tratar, vai lhe ajudar e levantar você. Será que Deus pode levantar nessa noite você para ser esse bom samaritano? Será que Deus pode levantar você nessa noite para você ser esse camarada que vai chegar na ferida de alguém e não vai rir, não vai se alegrar com a queda dele, mas vai ajudar ele? A Bíblia diz que ele coloca óleo. O óleo nos tempos bíblicos aliviava a dor. Colocar o dedo na ferida aumenta a dor. Colocar óleo alivia a dor. Mas só consegue ajudar, irmão, quem tem óleo de reserva. Só consegue ajudar de verdade quem tem óleo, como aquelas virgens que tinham, não todas, apenas 5, mas tinham óleo de reserva. Se alguém tem óleo de reserva, consegue chegar para alguém e dizer: ei, eu vou jogar aqui na tua ferida um pouquinho de óleo, eu tenho esse óleo para você. Seria muita petulância minha perguntar quem tem óleo nessa noite? Seria muita petulância minha? É, sim. Seria petulância minha perguntar a alguém que tem vinho, porque o vinho, ele era antisséptico.
O vinho ele tinha. Pode ficar de joelho aí, irmão. Até o final da pregação já olha por você. Pode ficar, não tem problema nenhum. O vinho, ele era antisséptico, ele tratava, ele curava. Era isso que aquele camarada fez. Ele chega lá, irmãos, ele dá 2 denários. Ele chega lá e ele diz, eu vou pagar a conta dele. 2 denários era 2 meses. Ele não precisou esperar ser grande, ganhar na Mega Sena, ter muito para ajudar, não. Irmão, ele ajudou com o que ele tinha. Ele ajudou com o pouco que estava ali. E sabe uma coisa, irmãos, que eu acho maravilhoso? É que ele ajudou alguém que a Bíblia vai dizer que estava quase morto. Alguém que está quase morto é alguém que ninguém quer. Alguém que está quase morto é alguém que não vai dar retorno para ninguém. A nossa carne humana quer ajudar quem pode retornar ajuda. A nossa carne humana quer ajudar quem pode mais na frente nos beneficiar. É aquela história. Eu lavo a tua mão que tu lava a minha. Eu abraço você, você me abraça. Eu dou um tapinha nas suas costas, você dá um tapinha nas minhas costas. Mas um cara que está quase morto, que tu não sabe nem se ele vai sobreviver, é difícil te ajudar. O próximo é aquele que você vê e se aproxima. O próximo é aquele que você tem coragem de ajudar, mesmo sabendo que ele não tem capacidade de retribuir o que você faz por ele. É isso que me deixa impactado. Alguém que não quer só pessoas que podem retribuir, mas alguém que quer pessoas que não vai poder nunca dizer nem obrigado. Mas mesmo assim, um bom samaritano investiu em alguém que todo mundo já disse que estava morto. Investiu em alguém que alguém vai passar e vai falar e vai dizer. E isso não acontece só hoje, isso já aconteceu inúmeras vezes. Daniel está aqui, sabe, na casa do pai. Inúmeras vezes isso aconteceu. Não importa quem ficou, não importa quem continuou, não importa quem vai ficar, irmão. Se for passar e agora para cá de recuperação, a minha esposa, ela tem ciência suficiente, que eu sou maluco o suficiente para pegar ele, botar na casa e levar. Ela sabe disso. E não importa se vai ficar ou não, se vai vender a rede que eu vou dar ou não, se vai vender o lençol que eu vou dar ou não, não interessa, porque o bom samaritano está me ensinando que eu devo ajudar alguém que não vai me retribuir, alguém que não quer, alguém que ninguém quer, alguém que está quase morto. Mas por que ele ajuda? Porque ele faz o que a lei não faz. A lei não consegue fazer isso. A lei não consegue ajudar. A lei só quer os bonitinhos. A lei só quer os arrumados. A lei só quer quem tem dinheiro. A lei só quer quem pode estar perto de você, não. A graça veio para mostrar que agora Jesus disse, ei, tu tá vendo aí quem é o próximo? Aqueles que passou longe ou aquele que chegou perto? É o que chegou perto. Aí Jesus disse assim, ei, pois vai e faz igual. Jesus não mandou ele pregar igual, Jesus mandou ele fazer igual. Ei, pastor. Essa parábola é muito forte, irmão. O cara me chamou vai no carnaval, né? Carnaval é muito bom. É. Me chamou o exemplo, né? Vai no carnaval. Aí ele estava dizendo minha vida, que eu conheço um bocadinho da água. Tá pensando que eu não conheço, mas eu conheço um bocado, pastor. Eu queria, um dia, quando eu terminar de pregar, para me dar uma oportunidade de cantar o hino da água. Vamos ficar de pé, vamos, irmão, vamos. Eu quero orar por ele aqui, viu, irmão? Vamos ficar de pé, vamos. Eu fico feio sem chapéu, eu fico com vergonha. O senhor deixa eu cantar o hino da água? Tu quer se reconciliar com Jesus e voltar para ele? Quero sim, de todo o meu coração.
Quem é que pode dizer aqui nessa noite que ele não vai ficar na igreja? Quem é que pode dizer nessa noite que daqui a 10 anos a gente não se encontra com ele pregando em alguma igreja? E todo no coração. Quem é que pode nessa noite dizer que essa cena, para alguns, talvez seja besteira, emocionalismo? Porque o irmão Bernardo aceitou Jesus bêbado e estava mais 14 anos na igreja quadrangular. Porque eu conheço pessoas que foram resgatadas por Jesus como Alfredo e permanecem na fé. Quem foi que disse, irmão? Sabe o que é isso aqui, irmão? É só um teste para o pregador. Para saber se eu estou pregando de verdade. Para saber se a graça que eu estou falando é graça ou é graxa. Eu senti o Espírito Santo quando o Senhor chegou ali. Quando eu cheguei ali, eu vi o Senhor, eu senti o Espírito Santo. Eu quero chamar 3 obreiros homens aqui à frente para orar comigo para ele aqui. Eu vou me aconselhar, eu não consigo mais não. Se quiser vir mais, pode vir mais. Não tem problema não. Eu disse 3, mas porque tem mais, então tudo bem. Nós vamos orar, irmão. Nós vamos orar porque a graça de Deus, ela é um mistério. A gente não vai entender